A gente cobre a cabeça, o cabelo. E já explico para vocês. E eu quero que vocês façam qualquer pergunta que vocês quiserem fazer sem nenhum problema, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês acham que... Ah, eu vi ali, eu vi na internet, eu vi na TV. Pode perguntar que eu tiro dúvida e não se preocupe qual é a pergunta. Qualquer uma. O que vocês sabem sobre o Islã? O que vocês já ouviram falar sobre a religião islâmica? Sim. O que mais? Quantas vezes? Atendi lá. Peraí, só um minutinho. Eu vou deixar. Você quer fazer isso para mim, por favor? Tá virado para você. Gente, tá numa live, tá? Espera um pouquinho. Tá virado, já virei. Ah, não, é o que virei. Vira você para mim. Pode virar para mim aqui. Ó, espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Olá, pessoal. Deixa eu virar. Olha lá. Ela ganhou o primeiro lugar. Ah, quem ganhou? Quem que ganhou a redação? Ah, parabéns! Bom, o que mais vocês falaram para mim da oração, da visitação à Meca? A Meca também, que é na Arábia Saudita, que eu explico para vocês. Bom, vou explicar para vocês. Os muçulmanos acreditam em Deus único, então é uma religião monoteísta, tá? O Islã, ele surgiu depois do judaísmo e depois do cristianismo. Ele veio para completar as outras religiões que antecederam o Islã. Com Moisés vem o judaísmo, né, todo mundo sabe, e Jesus Cristo, o cristianismo. Nós, muçulmanos, acreditamos em Jesus como profeta e não como Deus. Qual é a religião de vocês aqui? Todos são católicos? Tem evangélico? Tem judeu aqui também? Não, não. E tem alguém que não acredita na existência de Deus? Não também, tá. Então, o Islã, ele veio para completar as outras religiões. Todas elas, no modo geral, têm uma doutrina muito parecida. Em acreditar em Deus único, fazer bondade, tudo que a gente já sabe sobre coisas boas da vida. Todas as religiões têm a mesma mensagem. Nenhuma vem com uma mensagem diferente nesse sentido. O que muda um pouquinho é a doutrina de uma religião para outra. Uma vestimenta, a forma de oração, às vezes o jejum. Por exemplo, hoje, agora nesse momento, nós muçulmanos estamos no mês de Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico. É um mês que a gente jejua do nascer do sol ao pôr do sol. Total, nem água. Nós ficamos em jejum total até o pôr do sol. Não bebemos água, nem comemos nada nesse momento. Mas por quê? Do mesmo jeito que nós precisamos alimentar nosso corpo 3 ou 5 vezes ao dia, precisamos também alimentar nossa alma. E com isso a gente aprende o autocontrole, a gente se controla a sede, porque a gente passa sede, às vezes passa fome. A sede é mais do que a fome, principalmente quando está um pouco calor. Mas isso é um autocontrole que a gente aprende a ter com o nosso corpo fazendo jejum. E outro, o mais importante, sentimos aquilo que as pessoas que não têm condições, todos os dias a gente sente durante esse mês. A gente se iguala ao pobre e ao rico. Então o rico se iguala ao pobre, o pobre se iguala ao rico nesse momento. Então a gente sente na pele aquilo que outras pessoas não têm como ter em casa. Às vezes a gente tem um prato de comida na mesa, a gente não completa aquele prato de comida, certo? Vocês têm que pensar assim. Outras pessoas nesse momento estão precisando daquilo que eu não terminei de comer. Então aquilo faz com que a gente aprenda a dar valor ao que temos na mesa, o que temos em casa, a nossa família. Então tudo isso ensina a gente a valorizar a vida, a valorizar aquilo que Deus deu pra gente. E, claro, ter caridade com aquelas que infelizmente não podem ter o que a gente tem. Então o mês de Ramadã, ele traz tudo isso pra gente. E é o mês mais importante para os muçulmanos, porque é o mês que foi revelado o Alcorão Sagrado. Eu trouxe para vocês conhecerem depois. Nesse mês foi onde anjo Gabriel veio até o profeta Maomé e revelou para ele o Alcorão Sagrado. Do mesmo jeito que o anjo Gabriel revelou para Jesus Cristo a Bíblia. E do mesmo jeito que o anjo Gabriel revelou o Torá para os judeus, que é Moisés. Bom, isso é o básico do Islã. Quais são os 5 pilares do Islã? Acreditar em Deus único, que o profeta Muhammad é o nosso mensageiro, que o Alcorão Sagrado é o nosso livro, que é o nosso livro,
fazer as orações 5 vezes ao dia por obrigação, são alguns pilares, né, além dos 5, o jejum do mês do Ramadã, caridade, sempre que a gente puder fazer caridade, devemos fazer caridade, só para pessoas que podem, que têm condições de fazer caridade, não é para tirar da sua mesa para dar para o outro. Se você não tem condições, se aquilo vai fazer falta para você, não tem problema. Não precisa, mas se você tem que dar. Você tem que dar para quem você quiser que necessita. O que mais sobre pilares? São alguns pilares do Islã. Agora, qual é a curiosidade que vocês têm sobre a religião islâmica? O que vocês veem na TV? O que vocês assistem na TV que você fala assim, nossa, é uma religião extremista, é uma religião que faz guerra, mulher bomba, homem bomba. Já ouviram falar sobre isso, né? Por quê? Porque, infelizmente, a política ligou a religião a esses atos terroristas que o Islã abomina. A palavra Islam significa paz, vem derivado de paz, salam. Então, o Islã, a última coisa que ela pensa é nesse tipo de ação. Mas, infelizmente, por causa da política, por causa de homens que são muçulmanos, que agiram dessa forma, ligaram a religião a esses atos. Mas o Islã, ele abomina, ele nega esses atos, ele não aceita. Então, se vocês ouvir falar sobre isso, vocês já falam assim, não é o Islã isso aí. São pessoas terroristas, não é uma religião terrorista. Todas as religiões, desde a época de judaísmo, até antes, existiam guerras entre os povos. Existia na época do cristianismo, existiu na época do islamismo, existiu na época do judaísmo, muçulmanos com judeus, judeus com cristãos, existiu isso. Mas não é que a religião trouxe isso, são pessoas que brigavam por território ou por algo que eles queriam possuir, certo? O que mais vocês querem saber? Assim, hoje a gente vai abrindo, falando sobre as ações. O que mais já ouviram falar sobre o Islã? Negativo. Todas as religiões são conservadoras. A diferença é que o Islã ele continua com esse ato. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês são católicos. Alguém já viu Maria sem véu? Por que Maria usava véu? Usava véu porque era uma ordem divina, uma ordem de Deus. Pela modéstia. Então vocês nunca viram nenhuma imagem religiosa, nem Maria, nem Nossa Senhora de Fátima, sem o véu. Sempre elas usavam o véu. Todas as religiões existiam o véu. A diferença é que o Islã continuou a tradição. Nós muçulmanos continuamos usando o véu como uma obrigação, porque Deus ordenou que a gente usasse o véu. Então as mulheres muçulmanas usam porque ainda continua sendo uma ordem de Deus. As outras religiões deixaram isso mais para templos religiosos, por alguns momentos, não como uma rotina. Para nós virou uma filosofia de vida, uma rotina. E não envolve só o uso do cobrir o cabelo. Porque muita gente fala assim, por que vocês cobrem o cabelo? Não é o cabelo, a gente cobre tudo. A gente tem uma vestimenta modéstia. O lenço não faz sentido com manga curta. Não tem como usar uma mini saia e usar um lenço. Então, tudo um completa o outro. Então, a vestimenta religiosa, a vestimenta islâmica, ela se completa por total. Mas não é só na aparência. É no que a gente fala, é no que a gente age, é como a gente lida com os outros. Por exemplo, você, uma mulher, uma pessoa muçulmana, não falo de mulher, falo um ser humano muçulmano, ele tem que ter boas ações, um bom comportamento, respeito, saber o que falar, como falar, onde falar, com quem falar. A gente precisa selecionar as pessoas que a gente tem também em volta, quem são as pessoas que a gente convive, se aquilo vai trazer um benefício para você ou não, se aquela pessoa é um bom ambiente ou não. Os muçulmanos, eles lidam com a religião no dia a dia, não apenas parado no tapete, fazendo as orações e todos os dias só para adorar a Deus. Nossa adoração a Deus é o tempo todo, fazendo tudo aquilo que Deus ordenou que a gente fizesse. Por exemplo, eu estou aqui com vocês agora, certo? Isso que eu estou fazendo é uma boa ação para a minha religião. Porque eu estou mostrando para vocês o que é Islã. Eu não estou revertendo ninguém. Falando, você tem que ser muçulmano. Ninguém tem que ser nada. Todo mundo tem aquilo que sabe que tem que ser, que sente que quer ser. Mas minha obrigação como muçulmana é mostrar para as pessoas o que é o Islã, porque infelizmente hoje o Islã está muito distorcido nos olhos dos outros, por causa do que acontece na mídia. Isso é sobre a vestimenta religiosa. Por que os homens não usam? Muita gente pergunta, por que só as mulheres? A diferença é que o véu, ele veio para as mulheres. O véu, isso aqui. Mas a modéstia é para homem e para mulher. O homem ele não pode usar sunga, por exemplo, na religião islâmica. O homem não pode ir para a praia de sunga. Tem que usar short até o joelho ainda. Não pode ser mais que o joelho. Não pode andar sem camisa. Essa é a regra.
Tem gente que usa? Tem. Tem gente que usa sem camisa? Tem gente que fica sem camisa. Mas a regra não pode andar sem camisa, tem que usar camisa fechada, o certo, mangas mais compridas. Tem a modéstia masculina, a barba do homem, ela é muito recomendada no Islã também. Então, tudo isso faz parte do Islã para o homem também, não só para a mulher. O resto, o comportamento, tudo que eu falei aqui também é válido para o homem, e não só para a mulher. A diferença é que isso aqui é uma vestimenta feminina. Tanto que se percebe que em algumas culturas árabes os homens usam roupas longas, isso é cultural, já não é religioso. Isso é do país, da Arábia Saudita, do Dubai, esses lugares, é uma vestimenta cultural, ela já não foge um pouco da religião. Era um estilo dos homens da época usarem e aderiram isso no mundo árabe. Dentro da religião, é importante que tenha modéstia, que os homens e as mulheres sejam modestos na vestimenta, na fala e no comportamento. O que mais vocês querem saber? Vamos, gente, curiosidades. Qual é mais? Nenhuma curiosidade? Tá, vocês perguntaram sobre as orações. Os professores, não tem professor aqui hoje? Não tem? Tem alguma pergunta? Não? As orações. As 5 orações são obrigatórias para nós muçulmanos, todos os dias. E quais são os horários? Antes do nascer do sol, ao meio-dia e pouquinho, 3 e pouco, sai mais ou menos umas 6h30, né? E umas 15 para as 8 da noite. São 5 orações diárias que não levam nem 5 minutos cada uma. Mas a gente tem que sempre estar diante de Deus todos os dias, com a direção a Meca. Eu vou ver depois qual é a direção da Meca aqui, eu tenho que pegar pela bússola aqui da escola qual seria. Mas todos os dias, em direção a Meca, temos que fazer as orações. Por que a direção a Meca? Porque é o lado que todos os muçulmanos estão unidos no horário da oração, de um lado só, do mesmo jeito, todo mundo por igual. Porque o Islã é igualdade, tem que estar todo mundo no mesmo horário, claro, muda de país para país? Muda, mas naquele horário, entendeu? Naquele mesmo horário. Temos que direcionar a Deus, lembrar da existência de Deus todos os dias, agradecer a Deus pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, e o tempo todo estar agradecendo a Deus por tudo que a gente tem. Então, isso faz com que a gente iniba de pensar coisas erradas, iniba de a gente fazer coisas erradas, quando você todos os dias está lembrando de Deus. Isso é muito importante, seja qual for a religião. Vocês não precisam ser muçulmanos, o católico, sempre parar, pensar, lembrar que Deus existe, evita com que vocês pensem em fazer coisas erradas. Então, por isso que a gente repete todos os dias. O que mais? As 5 orações obrigatórias são 5 obrigatórias. O que você quiser fazer extra, isso pode fazer à vontade, sem problema. É um mês, chama mês de Ramadã, é o 9º mês do calendário islâmico. No nosso calendário, que a gente usa, ele não cai sempre na mesma data. Sempre é 10 dias antes do próximo, tipo agora, caiu esse ano dia 23 de março, vai cair dia 13 de março do ano que vem. Entendeu? Então ele sempre adianta 10 dias. Atrasa 10 dias. Todo ano. Então é uma vez por ano. Adianta? Adianta ou atrasa? Contem aí. Dia 13 de março do ano que vem, começa o Ramadã novamente. Então é uma vez por ano, durante 30 dias. Todo mundo tem que fazer jejum? Na religião, todo mundo. Mas existem exceções, como uma pessoa mais velha, com uma mulher grávida, ou que esteja amamentando, ou se você não tiver condições mentais, por exemplo, você está isento do jejum. Mas essas pessoas com a mulher grávida, pessoas mais velhas ou doentes, eles precisam depois repetir. Os velhos não, mas eles pagam uma caridade de 750 gramas de alimento por dia, pode ser um pacote de pão, que dê essa quantidade para alguém que está necessitado, para cumprir aquele dia de jejum que ele não fez. Para as grávidas e para as pessoas doentes daquele ano, elas precisam pagar esse dia, fazer de novo, novamente, durante o ano, não tem dia específico, esses dias que eles não fizeram, e também pagar essa fidia, ou essa taxinha de alimentação para outras pessoas que precisam. Minha amiga perguntou se vocês usam lenço dentro de casa. Não, dentro de casa só se tiver gente estranha. Dentro de casa a gente fica sem lenço, à vontade, não tem problema nenhum. Muita gente pergunta se a gente toma banho de lenço. Muita gente pergunta se a gente dorme de lenço. A gente não dorme de lenço, a gente não toma banho de lenço. Em casa a gente usa o que a gente quiser, o que a gente tiver a fim de usar. Mas se tiver homem que não é da família, a gente tem que pôr o lenço. Pode falar. A partir dos 9 anos. Para quem não sabe, existem 2 vertentes no Islã.
Uma vertente xiita e vertente sunita. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Alguém falou sim aqui. Quem falou sim? Você? Hã? Ah, você estava? Na história. Aula de história. Sunitas e xiitas. O que diferencia uma da outra? Praticamente nada, tá? Existem algumas ideologias dentro da sucessão do profeta que fez essa diferença entre uma vertente e a outra. Para a vertente sunita, as meninas usam hijab a partir, chama hijab, tá? Para quem não sabe, a partir da puberdade. Para a vertente xiita, a gente começa a partir dos 9 anos, que é a idade que começa a puberdade. Tem meninas que menstruam com 9 anos de idade. Então, a partir dessa idade, é obrigatório o uso do hijab. Existe, é uma boa pergunta. Não, sim e não. Vou dar um exemplo por quê. Sim, se as enfermeiras que estiverem em volta da grávida forem mulheres, não homens. Eu falo isso porque eu fiz cirurgias. Eu não sei se alguém está... Pergunta se estão ouvindo. Estão ouvindo bem na live? Quando eu fiz cirurgia, por exemplo, eu pedi que a minha equipe fosse mulheres, além do médico. O médico pode ser homem, não tem problema. Porque o médico faz juramento, etc. Dentro da religião, na questão de saúde, não há regra. Mas só que os enfermeiros não podem, os enfermeiros têm que ser mulher. Se forem mulheres, ela não precisa usar o véu. Se forem homens, ela teria que pelo menos dar um jeito de cobrir a cabeça de alguma forma. Mas aí, como tem o corpo, então é preferível que seja uma equipe mulher. Mas não tem, senão... Aí fazer o quê? Aí não tem. Não há batizado, mas eu vou explicar o que a gente faz. Já falo. Boa pergunta também, já vai responder. Sobre o batismo, não, a gente não tem batizado. O que a gente faz quando a criança nasce? O pai faz o chamado da oração, né, o ikama, no ouvido do bebê, que é Ashhadu an la ilaha illallah, testemunho que não há Deus além de Allah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, que Muhammad é nosso profeta. Então faz esse chamado, esse testemunho e o chamado da oração no outro ouvido. Essa pergunta foi se a gente comemora Natal. Não comemoramos Natal e nem Páscoa. Primeiro porque não acreditamos que Jesus foi crucificado. A gente acredita que Jesus foi arrebatado ao céu. E quando foi crucificado, Deus enviou outra imagem, semelhança a ele ali, para que confundissem os judeus da época, que eram judeus que estavam levando ele, e levou ele ao céu. Para a gente acredita em Jesus Cristo, vivo de corpo e alma até os dias de hoje, e acreditamos na volta dele no fim dos tempos também. Tá? Então, não comemoramos Páscoa por isso, e não comemoramos Natal porque não acreditamos na data do nascimento. A gente acredita que ele nasceu, para falar a verdade, dentro de toda a história, em abril, não foi nem em dezembro. Mas a gente não tem, ninguém tem uma data específica, ninguém tem um relato específico sobre o nascimento de Jesus. A partir da puberdade para os meninos, com 13 anos mais ou menos e pouquinho, até um pouquinho antes da puberdade hoje, tá, né? Tá um pouquinho mais adiantada, mas é a partir da puberdade, e para as meninas com 9 anos também, do mesmo jeito que a obrigação do véu. Não, a gente sabe que existe. A gente acredita na existência do fim dos tempos. É uma obrigação religiosa acreditar nisso e acreditar no dia do juízo final. Mas não temos data, só Deus sabe. Sim, a gente tem também. Só que assim, aqui em Leme, por exemplo, não tem mesquita. Então a gente faz tudo que a gente tem que fazer dentro de casa. Mesmo que você tenha mesquita, não é uma obrigatoriedade. É uma recomendação que participe de cultos e etc. Mas não é obrigatório. Temos. A gente não. Vários, para falar a verdade. Mas o mais conhecido é a carne de porco. A gente não come carne de porco e nem derivados de forma nenhuma. Sempre que a gente vai comer algo, a gente tem a gente lê rótulo para ver se não tem nada de suíno na alimentação. E existem algumas aves, alguns frutos do mar, etc. Mas o principal que todo mundo conhece é a carne de porco e bebida alcoólica. Nada também, zero, independente da quantidade. Espera aí, acho que ele está perguntando. Pode falar. Sim, até é do nascer do sol ao pôr do sol. Depois, agora, por exemplo, no horário que a gente está quebrando jejum às 6h20. Então, a partir daí, fica à vontade até às 5h15 da manhã. Até 5, na realidade, a gente para 10 minutos antes. Não entendi. As proibições que você, assim, com 9 anos.
Não acontece nada, porque não é obrigatório. Não é obrigatório. A partir do 9, mesmo quando é obrigatório, não é que acontece, a gente não vai para o inferno porque não usou lenço. Você está deixando de cumprir uma obrigação divina. Uma obrigação que Deus te ordenou. Você deixa de cumprir algo que Deus... Mesma coisa que eu não fazer oração, mesma coisa que eu não jejuar. Eu estaria deixando de cumprir algo que Deus ordenou. Qual é o castigo? Só Deus sabe. A gente faz a nossa parte de fazer o que Deus ordenou. Pode falar. Não entendi. Porque a carne de porco é uma carne imunda. É uma carne que foi proibida porque é uma carne que traz muitas doenças. O porco é um animal que veio para ser uma lixeira, vamos dizer assim. O porco ele come tudo quanto é sujeira, até a própria sujeira mesmo. Então é uma carne que traz malefícios à saúde, então a gente não come. Ter datas comemorativas? Tem algumas. Temos datas de nascimento do profeta, de alguns imãs, que são os apóstolos do profeta. E duas datas principais dos muçulmanos é agora, depois que acaba o jejum, que chama Eid al-Fitr, que a gente quebra o jejum, onde todos os muçulmanos se reúnem para comemorar o fim do mês do Ramadã. Não o fim do mês como ruim, não, mas como bom, porque a gente fez tudo aquilo que Deus recomendou, que a gente fizesse durante o mês. E depois que a gente faz a peregrinação a Meca, que eu já explico para vocês o que é, também chama Eid al-Adha. Aí logo depois é feito um Eid também, que é uma comemoração. São as duas principais comemorações religiosas dentro do Islã. Existem algumas outras, como a sucessão do profeta, etc. Existem algumas sim. Sobre? Não, é que assim, no Islã, como em algumas outras religiões, é proibido você acreditar aquilo que as pessoas veem no futuro. É pecado acreditar nisso. Você acreditar, existe um ditado que fala, mesmo que eles estejam certos, não é para acreditar. Então a gente não procura saber sobre isso, porque só Deus está na mão de Deus. Isso é cultural. Então a gente comemora dentro da cultura onde a gente está, mas é cultural. Não é religioso, é cultural, não tem problema. Não entendi. Eu moro em Leme. Hoje faz 3 anos que eu moro em Leme. Sim, acreditamos em céu, acreditamos em inferno. É obrigatório acreditar no céu e no inferno, senão não faz sentido tudo isso que a gente está fazendo. Se você não vai acreditar que existe um julgamento final, que sentido faz você fazer tudo que você faz aqui, a caridade, as coisas boas e proibir as coisas ruins, etc. Não faz sentido. Então, sim. Eu sou brasileira, eu nasci no Paraná. Ela é paulista, ela nasceu aqui no estado de São Paulo. Pode falar. Meu marido? Tem que ser muçulmano. Boa pergunta, já respondo você. Tem muitas comidas típicas. O quibe que vocês comem, a esfirra que vocês comem, é tudo comida árabe. O que vocês conhecem mais de comida árabe? Quibe cru. Você perguntou se meu marido tem que ser muçulmano? Tem. Meu marido tem que ser muçulmano. O marido tem que ser muçulmano, não necessariamente a mulher precisa ser muçulmana. Por exemplo, por quê? Porque existem algumas regras dentro do Islã que o marido é a obrigatoriedade dele. Então, ele precisa, ele ter, por exemplo, é a obrigação do marido educar os filhos dentro da religião. Essa é uma obrigação. Então, se ele decidir casar com uma mulher não muçulmana, a obrigação dele é fazer isso. Então, por isso que a gente se evita que casem de religiões diferentes, para não haver conflitos dentro da casa em questão de crença. E eu, por exemplo, eu tenho experiência próxima sobre isso, e é muito difícil, porque, por exemplo, eu sou muçulmana, vamos dar um exemplo, os homens vão fazer orações de sexta-feira na mesquita, os católicos vão de domingo, aí sempre vai estar dividida a família. Então é muito recomendado que se case das mesmas religiões, mesmo para outras religiões, isso eu falo, porque sempre vocês vão estar unidos em família dentro da religião. E quando vocês desviam religiões, e vocês têm interesse, né, tem importância com a religião, para mim, por exemplo, faz muita diferença a religião dentro da minha casa. Então, eu não casaria com um homem não muçulmano e não deixaria meus filhos casar com pessoas não da mesma religião. Por quê? Porque é importante para mim que continue esse caminho dentro da religião. Para ler, trabalhar. A gente achou uma loja aqui e abriu para trabalhar. Não, uma boa pergunta, não é só os homens que trabalham. Eu vou falar para vocês, mulheres têm muitos direitos
que as pessoas adquiriram muito depois das mulheres muçulmanas, como o voto, por exemplo. A mulher muçulmana vota há muito mais tempo que as pessoas hoje em dia. Há muito mais tempo a mulher tem o direito de voto. No Islã, a mulher tem direito de um monte de coisa que eu já explico para vocês. Qual a pergunta? Festa? Não, não, não. Porque nada que seja para adorar outra coisa além de Deus. Então, não. Mulher no Islã. A mulher no Islã, as pessoas têm uma visão que a mulher é oprimida, que o marido manda nela, que ela não pode fazer nada, que ela é presa dentro de casa, que é só para educar os filhos, fazer comida, e só para ver tudo que o marido quer e fazer tudo que o marido gosta. Não é bem assim, tá? O Islã deu muito mais direitos à mulher do que o homem. E deu obrigatoriedades ao homem muito mais do que à mulher. O homem é obrigado a prover, é obrigado. Ele tem que prover a casa dele, ele que tem que pagar as contas da mulher, ele que tem que pagar as contas dos filhos. Isso é uma obrigação religiosa. Por exemplo, tanto que quando a mulher casa, ele tem uma obrigação do dote. O que é esse dote? É um valor em dinheiro ou dentro das possibilidades do marido, óbvio, que é uma obrigação dele com ela, e se ele não der, o casamento não acontece no Islã. É obrigatório esse dote. É uma segurança para ela. Mas assim, durante o casamento, o homem, ele que trabalha, ele tem a obrigação de trabalhar, a mulher não tem, ela tem escolha, se ela quiser trabalhar, mas ela não é obrigada a trabalhar. E caso ela venha trabalhar, ela não tem obrigação nenhuma de colocar um centavo dentro de casa. O dinheiro é dela. A obrigação é só do homem. Estão ouvindo, homens? Não, é da mulher. Não é do, isso também é uma coisa que as pessoas perguntam. Não, o dote é da noiva, não é dos pais. Existiu culturalmente, antigamente, que os pais vendiam as filhas? Existiu. Mas isso não é islâmico. Isso é cultura. Que os pais falavam assim, eu quero um valor tal, você casa com a minha filha. Tanto que existia, na época, um combinado antes do Islã, a gente fala que é antes do Islã isso, que os homens, por exemplo, já prometiam a filha para o filho da outra família em troca de poder, isso existiu. Então foi proibido durante o Islã. Então o Islã ele exige que a mulher case com quem ela quer casar. Por exemplo, pai, irmão, ninguém pode obrigá-la a casar. Ela casa se ela quiser e ela casa com quem ela quiser, dentro do Islã, tá? Eu falo assim, quando eu falo quem quiser, tem que ser um homem muçulmano, tá? Então, dentro da religião islâmica, qualquer homem muçulmano que ela quiser casar, o pai não pode obrigar, tá? Como eu falei o direito, eu estava falando de dias de mulher. Então, a mulher pode trabalhar, a mulher não tem obrigação com a casa, o homem tem obrigação com a casa, com os filhos, etc. A mulher não tem obrigação nem de amamentar, se ela quiser. Se ela não quiser amamentar, ela não amamenta. Ela não é obrigada a amamentar, ela amamenta se ela quiser amamentar. Não, mas ela amamenta, mas se ela quiser amamentar. Tipo, eu não sou obrigada a pegar e amamentar só porque ele é meu filho. A única obrigação que a mulher tem é de educar os filhos. A educação dos filhos é uma obrigatoriedade para a mulher. Mas a amamentação, limpar a casa, fazer tudo isso, ela não é obrigada a nada. Isso acontece cultural. Na cultura, a gente aprende que a mulher que faz parte da coisa, ela que faz a comida, ela que arruma a casa, ela que cuida da família, ela que une a família. E se você for olhar, por exemplo, é gostoso a gente lembrar assim, nossa, a comida da minha mãe é muito boa. Você vai falar, a comida da minha vizinha é muito boa. Culturalmente é bom, é bonito ver uma mãe que cozinha para os filhos, para o marido, que une a família. Mas isso não é religioso. Isso se torna cultural. Então, nenhum homem pode exigir da mulher muçulmana que faça isso. Isso se torna algo dela, uma bondade dela oferecendo a família dela. Pode falar. Existe duas visões dentro da religião, quando eu falei de sunita e xiita, né? Dentro do xiismo não é proibido. Da minha vertente não é proibida. Ela não é recomendada, que você fique fazendo tatuagem, mas não é proibida. Dentro da vertente sunita, eles colocam como proibido a tatuagem. Pode falar. É? Todos. Minha família inteira é muçulmana. Alguém levantou o dedo aí? Isso vai muito de cultura. Eu sou libanês, eu sou descendente de libanês. O libanês ele é muito ocidental nessa parte, assim, usam vestido de noiva mesmo as que usam lenço, elas colocam tudo como vestimenta de noiva mesmo. Existem alguns outros países que têm roupas típicas para casamento. Na Índia, por exemplo, que não é árabe, mas eles têm muçulmano lá, eles usam vermelho. No Marrocos, eles usam muito colorido também, mas é muito cultural. Dentro do país do meu pai, é vestimenta ocidental, normal mesmo. Também é ocidental, mas claro, com a cultura árabe, com música árabe, etc., para quem ouve música. Isso é cultura. Dentro da religião, não é permitido música. Então, da religião islâmica, a gente não ouve música, só instrumental,
Você pode escutar música de instrumental, tocar piano, alguns instrumentos, mas a música que tem a fala, que fala de sofrimento, de amor, ou não é permitido dentro do Islã. Então, os casamentos religiosos são há reuniões, tudo mais, mas não há música. Se você tiver filho, você tem que ser muçulmano ou de Não, a gente educa para ser muçulmano. Agora, se ele crescer e mudar de religião, daí eu não posso fazer nada. A gente educa para ser muçulmano. O que mais? Pode falar. há quanto tempo a sua família veio? Meu pai está aqui no Brasil há uns 50 anos, mais ou menos. Quando vocês forem cortar o cabelo, tem que ser com mulher? Tem que ser com mulher. Tem que ser com mulher. Quando eu vou, por exemplo, no salão, eu pergunto se tem um espaço reservado para eu poder também tirar o véu e ficar mais à vontade, porque existe a entrada e saída de pessoas, né? Então acaba atrapalhando um pouquinho. O que mais? Adora imagens? Não. Não. Adoração é Deus único. A gente nem sabe como Deus é. A gente não idealiza a imagem de Deus de forma nenhuma. Então, não adoramos imagem. Animais. Animais de estimação. Tem alguma restrição? Tem restrição com o cachorro, mas ele não é proibido. Mas ele tem uma restrição na questão da saliva do cachorro. Por exemplo, não é que você não pode ter um cachorro, você pode ter um cachorro, mas vai ter que ter um espaço bem reservado, porque a saliva do cachorro ela é impura. Então, se a gente pegar e lamber, tem que ir lá fazer a ablução, etc. Eu vou explicar para vocês o que é a ablução. Tem que fazer a ablução toda vez antes da oração. Se ele fizer xixi, vou ter que lavar todo o espaço onde ele fez xixi. Então, tem que ter o espaço, se ele ficar para fora, não tem problema. Dentro de casa a gente evita. As mulheres? Isso é cultura. Na religião não é permitido. Dentro da religião, maquiagem não pode também. Do mesmo jeito. Pintar as unhas também dentro da religião também não pode. Mas existem pessoas que pintam, mas também não. Mas existe duas restrições à questão do esmalte. Primeiro porque chama atenção, e tudo que chama muita atenção a gente evita. Mas segundo porque quebra a ablução. Por exemplo, você vai fazer um ritual de limpeza. Então a gente lava as mãos, o rosto, o pé e, claro, as partes íntimas ali com água, tudo bonitinho. E para poder fazer a oração. A gente faz a intenção da ablução para a oração. O esmalte, ele vai cobrir a unha, não vai chegar água. Então a gente não coloca esmalte por causa disso, para que a água não alcance, por causa da película. Mas dentro da religião também, por ser uma coisa que chama atenção, também a gente não é permitido. Tem pessoas que usam, tem também, mas não é permitido. Vocês sentem calor, né? Às vezes sim. Quando tá calor para todo mundo. Mas a gente assim, mas não tem problema, pode perguntar. Mas assim, a gente acostuma. A gente evita tecidos pesados e tal. Na religião é. Na minha religião é. Pode fazer transfusão de sangue, pode doar órgão, pode deixar como testemunho, se a pessoa, quando morrer, eu aceito. Mas se ela não deixar, se a pessoa não deixar como permitido alguma doação, ela não pode ser feito. O que mais? Você pode praticar esporte? Não é restrito nenhum esporte. O que se restringe, dependendo do local onde você está fazendo. Por exemplo, as mulheres da academia, tem posições que na frente de todo mundo não é permitido. Então, se ela fizer só com academia de mulher, não há problema nenhum. E resto de esporte é tudo permitido, não tem proibição. Planta? Não, que eu saiba, não. Acho que pode. Pode. Tudo que seja modesto, não tem problema. Também não há. Só não pode usar nada justo, apertado, que marque o corpo, a forma do corpo, e daí não é permitido. Pode falar. Você tá assim? Você tá aqui? Tá bom, tá bom. Até mesmo depois que vocês morrem no caixão, vocês têm que usar véu? Não, aí o que acontece? Esse é um outro ritual também. Existe um ritual também de lavagem para o morto. Existe um tecido chamado kafan. É um tecido branco, um lençol branco, que o morto é enrolado totalmente nesse. Ele só deixa o rosto, a parte do rosto que aparece, e não é enterrado em caixão. Os muçulmanos são enterrados diretamente na terra. Porque da terra viemos, da terra voltaremos. E vai
Os bichos vão comer tudo ali, não vai precisar de caixão para isso. Então não há caixão para os muçulmanos. É diretamente na terra mesmo. E não pode cremar, não pode nada, tem que ser enterrado. Dois, a ciência ela está no Alcorão. Tudo que acontece hoje dentro da ciência, muitas coisas já foram citadas no Alcorão. Muitas. Tem tempo ainda? Tá tranquilo o tempo? Muitas coisas foram citadas no Alcorão. Então a gente, sim, acredita na ciência também. Mas a morte é um fim sofrido na religião de vocês ou não? Depende. Vai depender da pessoa. Da pessoa de quem morreu. Vai depender do que essa pessoa fez na vida. Pra gente, a gente acredita o seguinte. A gente não acredita, por exemplo, agora, se alguém que morre agora não vai nem pro céu nem pro inferno. Porque o dia do juízo final não chegou. Não fica dormindo também, não. Eles têm uma outra etapa. Que a gente fala Barzakh. Barzakh é como se é parecido com o purgatório católico. Parecido com isso. Que é onde, por exemplo, pessoas boas, fizeram coisas boas que morreram, ficam um tempo ali, esperando até o dia do juízo final, fazendo coisas, o que só Deus sabe. E pessoas que não fizeram coisas boas sofrem naquele período também, tem um sofrimento naquele período até o dia do juízo final. Então a gente acredita muito nisso. Dentro do túmulo, se acredita também que há o sofrimento antes da morte, se a pessoa for uma pessoa muito ruim, até durante a morte, até a hora quando ele morre mesmo, durante aquele período da morte dele, existe algo que acontece ali, que é um sofrimento também, se a pessoa for uma pessoa que mereceu o sofrimento. E a pessoa boa também quer um conforto. Então, a gente não sabe também. Eu viajei, eu já morei no Líbano 4 anos. Arábia Saudita. Surgiu, foi revelado ao profeta Muhammad na Arábia Saudita e foi a partir de ali e ela se espalhou para outros países. Utiliza. Se elas usam o véu, utiliza. Tem mulheres muçulmanas que não usam o véu, mas se elas usam, utiliza. Não fui, meu sonho. Logo, logo. A Meca, ela fica... Isso, a Meca, ela fica na Arábia Saudita. Hã? Os 5 pilares? Eu falei para eles no início, é que você foi falar com... Tocou o telefone. Tá certo aí? Estão me ouvindo aí bem também? Falaram que sim, por causa do microfone. Depois eu vou deixar aqui para os professores, eu vou deixar um panfletinho que a gente fez, que o pessoal do Arisala, que é um centro islâmico de São Paulo, ajuda a gente sempre com isso. Aqui está escrito tudo o que é o Islã, o que é algumas coisas também que as pessoas têm curiosidade. Mas depois eu falo para vocês um pouquinho. A Meca fica na Arábia Saudita. E aquele cubo preto, já viram, né? Aquele cubo preto chama Kaaba. É um cubo que foi construído pelo profeta Abraão. Era o primeiro templo onde o profeta Abraão começou a fazer as orações. Então, depois que surgiu todos os profetas, na época do profeta Muhammad, antes disso existiam muitos monumentos dentro. E as pessoas oravam para pedra, oravam para várias estátuas, etc. E o profeta quebrou tudo isso aí e se tornou um templo religioso para os muçulmanos se unirem pelo menos uma vez no ano, se tiver condições financeiras e de saúde para isso. Por que as condições financeiras? Porque existe a viagem, custo de viagem, etc. E saúde, porque é um ritual que é cansativo, então se não tiver saúde, não é obrigatório também fazer. Na Arábia Saudita, essa é uma cidade chamada Riyadh, Madina. Não, a gente não tem restrição à área nenhuma. O que acontece? Como os muçulmanos, eles, por exemplo, têm que evitar lugares onde há proibições, como a bebida alcoólica, música, coisas erradas, etc., baladas. A gente evita esses lugares porque acontece muitas coisas proibidas dentro do Islã nesses lugares. Então a gente evita frequentar esses lugares, mas de modo geral, não. Hã? Funeral. Mais ou menos. Não pode. No Islã é direto, é fechado, não pode. Não é que não pode, para explicar uma coisa, ele fica às vezes ali assim, porque parece só o rosto, né? Muita gente fica ali vendo, mas normalmente é coberto totalmente. É mais por causa da família, etc. Qual que é a outra pergunta?
Tem. Em casa a gente usa véus mais simples se tiver gente estranha, assim. Senão a gente nem usa véu dentro de casa. E para sair a gente usa o que dá vontade. Igual roupa. A roupa de sair, roupa de ficar em casa? Então, pode, pode. Dentro do limite. Quando que virar aquele extremo que está virando hoje, não. Tudo que é dentro do limite. Necessidade. Por exemplo, eu tive filho, eu fiz cirurgia plástica. Eu precisei fazer, então eu fiz. Se tiver alguma coisa que te incomoda muito, que está te dando trauma, pode fazer. Mas apenas para o tempo todo ficar virando uma boneca, não é permitido. Só um minutinho. Já. Tem em São Paulo tem mesquita, em Curitiba tem mesquita. No Brasil tem muitas mesquitas. Aqui, se for para São Paulo, que é dia, fala, quero conhecer uma mesquita. Fala, conhece. Quem que tinha levantado a mão agora há pouco? Para as mulheres casarem, tem que pegar uma Hoje em dia existe o burkini, né? Que é o mesmo tecido do biquíni, mas todo coberto. Mas você pode nadar como você quiser, que seja coberto. Não tem catequese no Estado. Existem pessoas homossexuais, bissexuais. Vai falar que não existe, eu estaria mentindo. Mas isso não é permitido no Islã. Existe. Existem pessoas. Acontece que o que é proibido dentro do Islã, como no catolicismo, como no judaísmo? A relação homossexual. O ato, no caso. Isso é proibido em todas as religiões celestiais. Não é restrição islâmica isso. Na religião celestial não é permitido. Existe questão social, aí é outra coisa já. Questão de respeito ao próximo, etc. Isso aí, independente de escolha sexual. Todos os seres humanos têm que respeitar uns aos outros e ninguém tem que julgar ninguém, porque quem julga é só Deus. Mas a gente sabe o que é proibido e o que é permitido. Pode. Aonde? Mesquita? Pode? Pode. A partir de qual momento as pessoas começam a ter uma visão? Não tem como eu especificar isso. Existe muito assim, o ambiente que você está, né? Qual é o ambiente, quais as conversas, qual é a sociedade que você está vivendo, o que as pessoas pensam, e você acaba sendo influenciado ou não por aquilo. Mas daí que a gente recomenda sempre que quando vocês quiserem saber sobre qualquer assunto, e como a gente está falando sobre o Islã, vá a uma fonte islâmica. Não procure pessoas, mas eu conheço um muçulmano, mas minha vizinha é muçulmana, mas meu amigo da escola é muçulmano. Não, procurem fontes diretas islâmicas para vocês saberem sobre qualquer coisa sobre o Islã. Eu não tive isso porque eu estudei no Líbano e não usava véu quando criança. Eu usei véu com 27 anos. Então eu não passei por esse período de bullying, vamos dizer, hoje em dia, né? A Zainab... Tá. Eu já vou finalizar aqui para vocês rapidinho. Qualquer coisa a gente faz outro dia. Mas deixa eu só finalizar essa pergunta. A Zainab, por ela ter usado com 10 anos de idade, ela sofreu algumas coisas e não foram nem dos alunos, foi de uma coordenadora de escola. Mas foi só um momento e passou. De resto, ela não teve problema, não. Para finalizar... você não levantou... Existe, porque daí tem esses fundamentalismos islâmicos, eles são radicais. Né? Existe o lado radical que foi colocado por essas pessoas, não é nem do Islã, né? Que eles começam a colocar, que tem que cobrir o rosto, pois a burca não é obrigatória, não é obrigatório, obrigatório é cobrir o... Isso, esse é uma coisa que a gente é totalmente contra.